são cada vez mais importantes e elas remetem parte dos seus resultados para fora, na forma de divisas. Então essa conta de serviços, ela é estruturalmente deficitária. Então, em geral, quando o nosso saldo comercial dá para pagar o nosso prejuízo da conta de serviços, já é um milagre. Para que vocês tenham ideia, por exemplo, no período do Lula, nós tivemos aí, apesar da política econômica que veio do Fernando Henrique ter sido mantida, os efeitos do governo Lula foram muito mais positivos, inclusive para os mais pobres. E um dos fatores que propiciou uma margem de manobra mais flexível para o governo Lula foi que, dada a explosão do mercado mundial de commodities, principalmente puxado pela economia chinesa, já no século XXI, o Brasil teve saldos comerciais crescentes e significativos, a ponto de, em 5 anos, entre 2003 e 2007, nós termos convivido com uma situação absolutamente inédita. O nosso saldo comercial pagou toda a nossa conta desse lado, toda a nossa conta de serviços. Isso aí deu uma flexibilidade para a administração, seja central do governo, ou para a própria atuação das empresas privadas, muito grande. Por exemplo, as empresas privadas passaram, as que tinham relações com o mercado internacional, elas passaram a ser um grande negócio, passaram a captar recursos, captar empréstimos, financiamentos no mercado financeiro internacional. Como aqui dentro a taxa de juros é muito alta, e depois eu vou explicar por quê, passou a ser um grande negócio as empresas, principalmente multinacionais, pegarem dinheiro lá fora, fazendo dívida externa, privada, trazendo aqui para dentro e oferecendo no mercado brasileiro ou programas de financiamento. A indústria automobilística não colocou linhas de financiamento de longo prazo. O estofo de financiamento deles estava lá fora. Eles pegam dinheiro lá fora e aplicam aqui dentro. E uma parte pode aplicar até em crédito ao consumidor, mas o grande negócio é aplicar no negócio da dívida pública, que eu tenho certeza que o Paulo Lixey vai aqui falar um pouco disso. A dívida pública, ela passa a ser um instrumento fundamental para atrair, inclusive, capital estrangeiro. Então, veja bem, além de você faturar dólares exportando mais do que importa, uma outra forma de você atrair dólares é, por exemplo, oferecer negócios financeiros. E um dos negócios financeiros são os títulos da dívida pública, com taxas de juros muito elevadas. E isso tem uma funcionalidade, que é atrair dinheiro para cá. Dinheiro, dólar. Eu não falei que para se garantir essa paridade do real com o dólar, essa livre conversibilidade, você não precisa ter dólares? Uma das maneiras que a autoridade monetária encontra de atrair dólares é oferecer negócios financeiros vantajosos através da dívida pública. Então entra dólares aqui dentro. Uma outra maneira de atrair dólares, o programa de privatizações. O programa de privatizações atrai muitos dólares aqui para dentro, ou atraiu muitos dólares. Qual é o problema? Esse esquema que foi adotado no início do real, ele acaba quebrando em 98. Em 98, apesar de todo esse esforço do governo em abrir a economia, nós tivemos uma crise que inclusive nos levou a um programa do FMI muito duro. E esse programa do FMI exigiu a mudança da política, acabou-se aquele negócio do real valer $1, não é isso? Deixou-se a moeda flutuar. O que significa isso? A cotação do dólar em reais passava a ser reflexo da livre movimentação de capitais externos no Brasil, que é permitido justamente por essa fronteira financeira que já havia sido abolida, não é? Lá no final dos anos 80, entrada dos 90, principalmente no período do Collor e no início do Fernando Henrique, várias medidas foram tomadas, de forma que hoje em dia a gente tem ampla liberdade de entrar com dólar no país e sair com o dólar do país. Só que isso dá problema, porque significa o seguinte: a partir de 99, por intervenção do FMI, eles passaram a exigir, por exemplo, que o governo fizesse o tal do